Em vésperas das eleições legislativas antecipadas, o Jornal de Negócios lança 2 podcasts especiais da Soma dos Dias com os coordenadores dos programas eleitorais do PS e da Aliança Democrática. Terá necessariamente uma leitura mais económica, mas também sobre possíveis soluções governativas no pós-10 de março. Não poderemos abarcar todos os temas do documento apresentado pelo Partido Socialista no passado dia 11 de fevereiro. Nesta edição especial convidamos Alexandra Leitão, coordenadora do programa do Partido Socialista, ex-ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e cabeça de lista às eleições de 10 de março pelo Círculo de Santarém. Eu sou o Paulo Ribeiro Pinto, comigo está a jornalista Maria Caetano. Este é a Soma dos Dias em formato especial Legislativas Antecipadas. Alexandra Leitão, muito obrigado por ter aceitado o convite do Jornal de Negócios. Antes de avançarmos para o programa propriamente dito e para as medidas que constam do documento apresentado no início de fevereiro, importa aqui fazer um esclarecimento dos últimos dias. O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, admitiu no frente a frente com o líder da AD que viabilizaria um governo minoritário da Aliança Democrática. 2 dias depois, já se sentia desobrigado, utilizando a expressão que ele utilizou, a esse compromisso, depois que mantinha o compromisso. Afinal, em que é que ficamos? Bom dia a ambos, muito obrigada pelo convite. É simples e vou dizer exatamente qual é a posição do Partido Socialista. A posição do Partido Socialista é, em primeiro lugar, e para que não haja dúvidas, é de ir ganhar estas eleições. Mas na hipótese de não ganhar as eleições, ou se não ganhasse as eleições, a posição do Partido Socialista é de viabilizar um governo minoritário da AD, se não ganhasse, e se não puder fazer maioria no Parlamento, ou seja, se não puder constituir uma alternativa de governo. Portanto, dito de outra forma, se o PS ganhar ou conseguir constituir uma alternativa de governo, é isso que vai fazer. Se não conseguir, se não tiver nenhuma coisa nem outra, viabilizará num primeiro momento, não aprovando nem apresentando nenhuma moção de rejeição, viabilizará um governo minoritário do PSD. Independentemente de declarações que possa ter havido, mais felizes, menos felizes, esta é a posição do Partido Socialista. E eu sei que não me estão a perguntar, nem é o lugar aqui, mas eu acho que é mesmo importante que os portugueses, quando vão, antes de irem votar, saber com clareza qual é a posição dos 2 partidos que poderão ser governo, que é o PS e o PSD, na circunstância, em todos os cenários possíveis. Nós sabemos que, como tenho ouvido sempre dizer aos dirigentes do PSD, que Luís Montenegro governa se ganhar. Ao contrário, significa que Luís Montenegro não governa se não ganhar, mas não diz o que faz. E também registro que é referido sempre que Luís Montenegro governará, Luís Montenegro não governará. Eu quero saber o que é que o PSD fará, não é o que é que Luís Montenegro fará. Eu quero saber o que é que o PSD fará, porque nós no Partido Socialista não dizemos o que é que Pedro Nuno Santos fará, dizemos o que é que o Partido Socialista fará. E portanto eu penso que essa clarificação, aliás, essa ideia do desobrigar, que pode não ter sido a palavra mais feliz, na verdade vem na sequência exatamente de exigir ou de pedir, de exigir ao Partido Social Democrata a reciprocidade na clareza. Nós dizemos o que vamos fazer. Gostaríamos de saber o que Portanto, é que o PS quer que o PSD e não Luís Montenegro se comprometa a uma solução pós-10 de março. Eu sou jurista e os juristas dão muita atenção às palavras. Em direito, quando se usa a palavra X em vez da palavra Y, isso é sempre dizer alguma coisa. E em política também. E portanto, quando sistematicamente, ainda há pouco tempo, debati com um dirigente do Partido Social Democrata, se diz que Luís Montenegro é muito claro, que Luís Montenegro vai governar se ganhar, que Luís Montenegro não governa se não ganhar, eu não sei se isso significa que o Partido Social Democrata não tentará governar com outro líder e eventualmente aí deixando cair por terra a famosa linha vermelha do Chega. Eu já disse várias vezes e vou repetir aqui, eu não tenho razões para duvidar da palavra de Montenegro, quando diz que não governará com o Chega. Eu não sei qual é a palavra do PSD. Fica feito este esclarecimento, mas há um ponto que acho que valia a pena ainda avançar. Viabilizaria um governo minoritário da AD, mas não
não significa que depois, mais tarde, viabilizariam um orçamento do Estado. Não significa. Num primeiro momento, naturalmente, não vamos nem apresentar, nem votar favoravelmente uma moção de rejeição. Agora não peçam, por favor, ao Partido Socialista que a vários meses da data da apresentação de um orçamento, cujo conteúdo não sabemos qual é, o Partido Socialista, mesmo que não ganhasse e viabilizando um governo minoritário do PSD, não deixará de ser o líder da oposição. Isto é muito importante que se diga. O PSD, ao viabilizar num primeiro momento, não significa que vai, obviamente, assumir a liderança da oposição. E, portanto, quanto aos orçamentos, isso é outra coisa. Nem acho exigível que se possa dizer assim, à cabeça, em branco, sem ver os documentos, sem nada, que abdique do seu programa eleitoral para viabilizar um orçamento que, obviamente, digo eu, reportaria o programa eleitoral do Partido Social Democrata. Eu sei que, enfim, que não estão aqui presente ninguém do PSD, mas há de estar, e portanto se nessa altura me quiser responder, dirá, eu tenho que dizer isto. O PS diz o que faz no dia 11 de março, não lhe peçam que diga o que é que faz em outubro. E já agora o PSD que diga o que faz em 11 de março, antes de nos perguntarem a nós o que faremos em outubro, perguntem ao PSD o que fará 11 de março. O cenário mais provável em que o PS está a trabalhar agora neste momento é o da maioria de esquerda no Parlamento? Não, a afirmação é sua, não. O cenário em que trabalhamos todos os dias e com convicção é o cenário de vitória. Com maioria, que é que tiver que ser. O PS nunca pediu maiorias absolutas e naturalmente não o fará agora, até porque governámos durante 4 anos minoritariamente com a chamada geringonça e as coisas correram muitíssimo bem, e não sou eu que o digo, quer dizer, há estudos de opinião que demonstram essa aprovação que os portugueses deram e continuam a dar a esse governo. Portanto, trabalhamos no cenário de vitória do Partido Socialista, e o facto de anteciparmos o que faríamos em caso de não ter essa vitória não significa que estamos a trabalhar num cenário de derrota, significa apenas que achamos que os portugueses têm o direito de saber com esta clareza o que é que cada partido fará. Ok. Olhando agora um pouquinho mais para o programa e nomeadamente para o cenário macroeconómico, foi um cenário apresentado como prudente, em linha com aquelas que são as projeções das instituições internacionais nesta altura, mas também é criticado nomeadamente pela AD por falta de ambição. Não era possível pensar num crescimento mais robusto do que aquele que está a ser projetado agora? Ora bem, nós projetamos no nosso cenário macroeconómico um crescimento de 2%, que é um crescimento cauteloso. E eu acho que não se pode confundir cautela com falta de ambição. Gostaria de dizer alguma coisa, já que foi a própria Maria que fez essa comparação com o cenário macroeconómico da AD. É verdade, salvo erro, prevê um crescimento de 3,4%, mas talvez fosse interessante que os portugueses soubessem que o crescimento económico em Portugal foi um crescimento entre 2000 e 2015, parece há muito tempo, mas isto tem que se ver. Entre 2000 e 2015 o crescimento económico em Portugal foi de 0,2%. Entre 2016 e 2023 foi de 2,2% e em 2023 foi 2,3%, acima, aliás, da média europeia. Portanto, quando nós trabalhamos com um cenário de 2%, estamos a ser cautelosos. Não é que não queiramos mais e que provavelmente não vamos atingir mais, mas seguramente que se for mais não haverá nenhum problema na orçamentação das nossas medidas. Pelo contrário, trabalhar com um cenário de crescimento que é mais do que 1% acima do melhor que nós tivemos nos últimos anos e que é muito, muito, muito acima da média, isso sim me parece temerário. Mas havendo essa possibilidade de a trajetória de crescimento retornar à sua tendência pré-pandemia, por exemplo, e o crescimento ser superior àquilo que o PS está a projetar agora, não seria também oportuno, no momento pré-eleitoral e antes do voto dos portugueses, o PS explicitar o que é que poderá fazer se o crescimento ficar acima daquilo que está a prever agora? Vamos ver, o problema nunca esse será um bom problema, não é sequer um problema. A questão, quando nós fazemos um cenário macroeconómico para
no qual imputamos medidas que são propostas num programa eleitoral, a questão que se coloca nunca é o que fazer se a folga for maior, ou se a margem for maior. A questão aqui é garantir, e isso acho que está bastante garantido, que o cenário que nós propomos e que as medidas que propomos são plenamente imputáveis e cabem neste cenário orçamental, mesmo prevendo uma descida, a não existência de excedente, mas uma dívida zero, continuando a trajetória de redução da dívida pública, o saldo zero, peço desculpa, não é dívida, é o saldo orçamental zero, nem excedente nem déficit, e continuando a perspectivar uma redução da trajetória, agora sim, da dívida pública. E, portanto, naturalmente que haverá sempre, e nós temos muitas medidas, olha, desde logo é sempre possível, se essa margem for maior, será também sinal de bom resultado de algumas políticas, mas se essa margem for maior, podemos sempre antecipar alguns calendários, naturalmente. Portanto, isso significaria que o PS estaria disponível para medidas que estavam projetadas para o final da legislatura, antecipar para o... Volto sempre a dizer, a ter mais margem do que aquela que prevemos, significa que fizemos um cenário muito cauteloso, como aliás temos habituado os portugueses nos últimos anos. Isso nunca constituirá naturalmente um problema. Uhum. Mas com este crescimento mais modesto, chamemos-lhe assim, a margem que fica para eventuais negociações que serão necessárias num quadro de uma geometria parlamentar mais fragmentada, em que há uma maioria de esquerda, o PS terá de negociar medidas, há margem para essa negociação acontecer? Há sempre, como digo, se nós tivermos um cenário mais cauteloso, podemos sempre negociar, se for esse o caso, se fosse esse o caso, enfim, num cenário em que está o Paulo a trabalhar e que eu acompanho apenas a bem da discussão, nesse cenário, o facto de termos um cenário macroeconómico cauteloso que nos dá eventualmente margem para acelerar calendários, para outras medidas que estarão eventualmente, porque enfim, toda a gente gostará de fazer mais medidas do que aquelas que, enfim, que a margem orçamental nos permite. Portanto, eu penso que isso nunca será uma dificuldade. Uhum. Em 2015, quando foi constituída a famosa geringonça, o que uniu as esquerdas foi a recuperação dos anos da Troika, posições comuns na recuperação de rendimentos, na reposição de alguns direitos. O que é que poderá agora ser determinante numa união de esquerdas no Parlamento? Bom, agora sim é difícil para mim antecipar cenários quando ainda falta muita coisa para acontecer e repito, o nosso primeiro cenário é o de uma vitória e de governar com uma vitória e eventualmente de governar com acordos parlamentares e obviamente não enjeitamos uma solução semelhante à de 2015, que aliás, repito, provou bem. Nessa medida depois teremos naturalmente que nos sentar à mesa com aqueles que forem na altura os parceiros para definir isso. É verdade que em 2015 havia muita coisa a reverter, cortes, congelamentos, cortes de salários, cortes de pensões, etc. Mas há seguramente outras coisas para fazer agora e eu não tenho nenhum problema em dizer, por exemplo, ao nível dos serviços públicos, que são o nosso foco de investimento público. Uhum. O secretário-geral Pedro Nuno Santos tem vindo a falar, nomeadamente na questão do investimento e no investimento no apoio público ao investimento, na questão da seletividade dos apoios que possam ser dados para haver uma maior concentração e provavelmente maior poder nesses mesmos apoios, mas o Governo diz não vai ser quem vai decidir esses apoios. As empresas, a academia serão consultadas. Vai abrir-se um processo de discussão como? E não se corre o risco depois de estar a entrar numa discussão muito longa e talvez interminável? Sim, a visão estratégica para a economia é uma visão de alguma seletividade, ou seja, a ideia de que, sem prejuízo de haver sempre, terá que haver sempre apoios que sejam transversais e também prevemos alguns, a verdade é que nós temos que ser mais seletivos
na alavancagem de uma série de aspectos na economia, ou seja, quer ao nível de benefícios, quer ao nível de fundos europeus, quer ao nível de apoios diretos, escolher os setores de atividades e também as metas a atingir, a internacionalização, a construção de marcas, etc. E privilegiar no sentido de selecionar essas áreas. Naturalmente que isto não pode ser feito ou não será feito pelo governo, terá que ser, ou melhor, terá que ser no âmbito de uma discussão alargada, com aquilo a que normalmente chamam os stakeholders, não é? Os parceiros, a academia, as próprias associações do setor. Naturalmente que isto terá que ter um prazo para que as coisas sejam feitas com tempo e que sejam feitas com cabeça, portanto com ponderação, mas depois terá que se decidir, enfim, se há a imagem de marca que eu acho que o atual secretário-geral do Partido Socialista tem essa imagem. Vamos falar, vamos pensar, vamos discutir, vamos debater, vamos olhar e depois vamos decidir. E quem decide assume também responsabilidades e assume riscos, mas na verdade é isso. Ou seja, agora vale mais um procedimento aturado e ponderado e depois uma decisão convicta do que um apressar da situação e que depois, mas enfim, haverá um momento para selecionar e para escolher e para estudar e depois haverá um momento para decidir. Mas é muito antecipar esses timings neste momento. É porque certamente entre as partes interessadas haverá posições muito divergentes sobre aqueles investimentos que devem ser apoiados e daí o sentido de sem uma conclusão de consulta que tipo de decisão é que o governo acabará por fazer? Nós temos muitos exemplos em países europeus que já o fizeram. A Holanda fala sistematicamente, a Irlanda fala sistematicamente, tem sido a chave do crescimento de muitos países com os quais nos comparamos. E portanto também aí não iremos fazer diferente e podemos aprender com o que foi feito nesses países. Portanto aqui o importante mesmo é, esta ideia de, eu uso esta expressão às vezes, de pôr as fichas naquilo que consideramos ter mais capacidade de criar valor acrescentado, porque isso é essencial depois também para aumentar os rendimentos das pessoas, os salários e os rendimentos. Agora também dizemos obviamente que isso tem que ser feito dentro de um procedimento participado e ponderado. Há uma coisa que eu gostava de dizer sobre isto. A circunstância de, em Portugal, se calhar um bocadinho mais do que noutros países, repito, com os quais nos comparamos e gostamos de nos comparar, haver sempre aquela ideia de que os governantes, quando selecionam, quando escolhem, quando tomam decisões, estão a fazê-lo por qualquer razão obscura, das mais diversas, de amiguismo, de beneficiar isto, beneficiar aquilo, acaba por ser um enorme entrave ao desenvolvimento do país. Noutros países as coisas são claras, são transparentes, é porque é este setor, aquele setor, e a partir daí avança-se, e é assim que também tem que ser cá. Aquela ideia que já começou face a esta posição estratégica que consta do programa eleitoral, que já começou a aparecer em alguma posição, de que depois vai ser para escolher os amigos. Isso é que tem, a meu ver, dificultado muito a evolução, o desenvolvimento do país, porque isto, aliás, até já fomos acusados de estar a prever um planeamento quinquenal do estilo soviético, quando, enfim, estou perante pessoas que sabem mais de economia do que eu, isto é algo que os países de economias mais liberais tendem a fazer. Este é um podcast especial da Soma dos Dias, dedicado às eleições legislativas. Convidámos para 2 edições os coordenadores dos programas eleitorais do Partido Socialista e da Aliança Democrática. Neste podcast temos Alexandra Leitão, coordenadora do programa eleitoral do Partido Socialista. Há pouco já aflorámos ligeiramente as questões orçamentais e a estratégia orçamental do Partido Socialista que apresenta neste programa eleitoral. Os detalhes ainda não são todos conhecidos, mas o PS assume que não vai procurar de facto excedentes, vai ter um saldo nulo ao longo da legislatura até 2028. Há pouco dizia-nos que, se for melhor na economia, avançará o calendário. O mesmo acontecerá, suponho eu, com a estratégia orçamental. Esse calendário, que medidas é que seriam as prioritárias, caso pudessem antecipar algumas delas decorrentes de um saldo melhor do que aquilo que estava à espera? Sobre isso, antes de responder à sua pergunta, deixe-me só dar a seguinte nota adicional. Nós vivemos nos últimos
4 anos no mundo, um conjunto muito, até, enfim, disruptivo de incertezas, não é? Enfim, se recuarmos 4 anos, somamos 1 ano e meio, 2 anos de pandemia, uma guerra na Europa, uma guerra no Médio Oriente, e também é para fazer face a essas situações de incerteza que atuar com cautela e que ter cenários cautelosos é sempre melhor do que ter cenários aventureiros, cenários de 3,4% de crescimento. Ou seja, no fundo, se tudo correr bem no mundo e se estas situações disruptivas, espero eu, não se continuarem a verificar, embora algumas delas se mantenham, designadamente a guerra na Europa e o efeito que teve ao nível, por exemplo, das cadeias de energia, de abastecimento de energia, etc. Tudo isso, e não esquecer que neste momento temos países da Europa não estão em recessão, mas estão quase a entrar em recessão, países que são muito importantes para a economia europeia e que obviamente isso também afetará em alguma medida Portugal ou necessariamente, e portanto há um cenário cauteloso tem esta virtualidade, tem a virtualidade de permitir enfrentar situações que infelizmente ultimamente começaram a ser mais comuns do que aquilo que todos gostaríamos. Quanto ao que diz, nós temos várias prioridades, temos prioridades de investimento nos serviços públicos, temos prioridades ao nível do reforço de apoios, por exemplo, na área da habitação, temos prioridades ao nível de algum tipo de investimento no Serviço Nacional de Saúde, nos cuidados de saúde primária, e temos naturalmente também previsto aspectos relativos à administração pública e aos salários, além do cumprimento do acordo que já está em vigor, aos salários da administração pública. Portanto, temos um conjunto de medidas que cabem perfeitamente no nosso cenário macroeconómico e que serão cumpridas dentro, a maior parte delas, do prazo, no máximo, de uma legislatura de 4 anos, naturalmente. Nesse cenário de partida prudente e até devido às circunstâncias externas que ainda produzem muita incerteza, é possível, e pergunto isto também porque as perspectivas orçamentais não estão todas explanadas no programa, é possível com este crescimento mais baixo chegar à redução do PIB de 80%, da dívida, aliás, em 80% para 80% do PIB, sendo que ainda é uma redução significativa, não sendo tanto como aquela que se fez nos últimos anos, mas ainda é um esforço significativo para um período de 4 anos. Sim, esse é o nosso cenário, portanto a dívida terminar em 2028 com 80% do PIB, continuando a reduzir-se a um ritmo um pouco menos rápido do que se verificou nos últimos anos, mas continuando essa trajetória de dívida. Foi sempre o que foi dito antes da elaboração do programa eleitoral pelo secretário-geral do Partido Socialista, que é até antes de 7 de novembro, curiosamente, enfim, no seu espaço de comentário, sempre foi dito que algumas das medidas que se anteviam como necessárias adotar, das quais eu salientaria mais investimento público, mais investimento nos serviços públicos, e quando digo investimento não estou a dizer que não tenha havido investimento, o investimento cresceu em todos os serviços públicos, basta olhar para o SNS, mas a verdade é que ainda continua a ser necessário esse investimento, por circunstâncias também têm a ver com a sociedade, se calhar vamos lá, o envelhecimento, etc. Mas isto para dizer o quê? O que foi sempre dito é que manteríamos a trajetória da redução da dívida. Poderíamos, se necessário, ou poderíamos diminuir o ritmo dessa redução. É isso que exatamente está espelhado neste cenário macroeconómico, mas neste cenário é perfeitamente execuível chegar a este nível de dívida em 2028. Uhum. Há um novo quadro de regras orçamentais europeias à porta e à partida dará 2 opções aos governos: ajustar a dívida a 4 anos ou ajustar a 7. No cenário em que os governos sejam chamados queiram fazer esse ajustamento da dívida a 7 anos, vai ser preciso apresentar planos de investimento, planos de reformas que
que permitam projetar maior crescimento. Neste momento o programa ainda não, os partidos ainda não chegaram ao ponto de fazer esta discussão nos seus programas, mas é possível perceber que tipo de plano é que um governo do PS poderá entregar à Comissão Europeia. Bom, isto é antecipar bastante cenários, não que não trabalhemos no cenário de ser governo, mas são quadros complexos que, como disse, estão em mudança neste momento na União Europeia, mesmo a forma como é encontrado o valor da redução da dívida. Enfim, eu não sou economista e portanto já vi os cálculos, mas confesso que não os consigo aqui reproduzir, mas isso está em movimento, está a ser alterado, e uma coisa é certa, a circunstância de Portugal ter conseguido reduzir a dívida este ano para menos de 100%, naquilo que foi enfim, uma aceleração desse ritmo, teve uma vantagem de facto, é que nós chegamos agora a este momento com uma capacidade para, inclusivamente, negociar na União Europeia todo um conjunto de programas que, creio eu, poderão ser mais benéficos, mas neste momento não consigo antecipar o cenário tão técnico que me está a perguntar. Passando para a parte da fiscalidade, também é uma parte importante, até porque os rendimentos e a capacidade das famílias de despesa crescerá e isso ajudará também a economia. O PS diz que a atualização dos escalões de IRS à taxa de inflação está garantida para todos. Isto será todos os anos se o PS for eleito? Há esse compromisso? É esse, o compromisso é de o fazer todos os anos, exatamente tendo em conta a taxa de inflação, sim. Nós temos um conjunto de medidas de fiscalidade, chamemos-lhe transversal, que têm a ver com a sede de IRS, poder deduzir mais valor para quem paga rendas, alargar o IRS jovem, atualizar os escalões de acordo com a inflação, como agora referiu, todos os anos, e ainda reforçar a redução do IRS para a classe média dentro da margem orçamental, lá está, poderá ser maior se a margem for maior. E depois também em sede de IRC, em sede de IVA. Já agora, dizer duas coisas quanto a isto. Por um lado, acrescentar em sede de IVA, que na verdade é uma questão entre o IVA e o IRS, não é? Partindo da análise de que nós temos em sede de IRS deduções específicas que quem não paga IRS das quais quem não paga IRS não beneficia, cerca de 40% das famílias portuguesas não pagam IRS, e então usámos o IVA para essas pessoas terem também esse valor. Portanto, até ao montante daquilo que será a dedução específica para quem paga IRS, haverá uma devolução do IVA. Dessa forma, sendo também havendo mais equidade. Porque nós não podemos aqui esquecer, quando se fala em choques fiscais, como tem sido muito falado pela AD, enfim, pela IEL nem se fala, mas pela AD, estamos também a falar de um grupo de pessoas, cerca de quase metade da população, que fica de fora desta vantagem. E esta é uma medida, através, repito, da devolução do IVA, que chega a essas pessoas. Por outro lado, também dizer que a nossa visão é uma visão que, como referimos, destas reduções e destas atualizações ao nível do IRS e do IVA. Também há uma medida para combater a pobreza energética a propósito do IVA da energia, mas sobretudo gostaria de dizer que o que nós precisamos, isto já foi dito pelo Secretário-Geral, e isso é o que nós tentamos que o nosso programa contenha, é um choque salarial e não um choque fiscal. Ou seja, nós precisamos de pessoas a ganhar mais, e para isso precisamos de investir mais na economia e de ter a tal seletividade na economia, até porque, e estou a falar com pessoas que acompanham bastante a economia, sabem melhor do que eu, que quando se diz muitas vezes que Portugal tem a maior taxa fiscal, a maior carga fiscal da Europa, isso não é verdade. A média da carga fiscal em Portugal é, salvo erro, 36%, na Europa é 40%, portanto isso não é verdade. E portanto são esta é a nossa visão. Mas o PSD, ou a AD, por exemplo, dizem que esta atualização à taxa de inflação deveria ficar legislada, deveria ser lei. O PS concorda? Enfim, eu por acaso não ouvi essas declarações, mas naturalmente fazendo fé no que me diz, ou acreditando no que me diz, eu acho que é essa a nossa intenção. Agora, é preciso ver uma coisa.
legislar sobre essa matéria, como se fez, por exemplo, a matéria de pensões para os pensionistas, significa que isso terá que ser feito todos os anos, sem prejuízo de poder sempre mudar a lei. E, portanto, a minha opinião quanto a isso, não temos um obstáculo, é a nossa intenção e é nosso compromisso fazê-lo, até porque, fazendo o ponto para as pensões, que também está legislado o cálculo, foi mesmo o PS que foi sempre cumprindo essa fórmula, ao contrário do que aconteceu noutros governos. Acho que podíamos, entretanto, passar para as pensões, Maria. Talvez aqui nesta, sim, fazendo essa ligação e partindo já para a questão das pensões, no debate recente entre o secretário-geral socialista e o líder da AD, Pedro Nuno Santos garantiu que a fórmula de atualização das pensões é para manter, mas garantindo que nos anos de baixa inflação é possível dar aumentos às pensões mais baixas. Isto significa, de facto, não mexer na fórmula de atualização das pensões e retomar as atualizações extraordinárias das pensões mais baixas, tal como acontecia em anos anteriores. Se bem percebi a sua pergunta, tentando responder com aquilo que é a nossa ideia, é 1. Cumprir a fórmula. 2. Em anos em que, em função do nível de inflação, essa fórmula se revele que para as pensões mais baixas o aumento é muito curto, é muito pequeno, ponderar que essas pensões possam ser indexadas a outras variáveis e tenham mesmo aumentos mínimos, por exemplo, nominais. Isto está aqui em termos de ver como é que se desenvolve. Naturalmente o programa eleitoral não tem medidas totalmente intensificadas, tem medidas cuja parametrização depois é feita em sede até de programa de governo ou mesmo posteriormente, mas a ideia genérica é esta. Mas isso não implica de todo mexer na fórmula de atualização de pensões? A forma como isto seja feito, teremos que ver, não é? Teremos que ver como é que se parametriza e como é que os requisitos são feitos, mas a ideia é, a fórmula continuará a ser a mesma, em anos em que a fórmula resulte por haver pouca inflação, enfim, pelas várias parcelas da fórmula, resulte nas pensões muito baixas, numa quase estagnação das pensões, ver como é que se pode compensar isso designadamente e, por exemplo, através de valores nominais, de montantes em nominal e não em percentagem mínimos para essas pensões. Mas neste momento não estou em condições de densificar mais. Esta é a grande linha. Ou seja, a ideia é também legislar nesse sentido, que haja a garantia desses aumentos nominais. Eventualmente sim, provavelmente poder-se-á definir limites a dizer quando a inflação for abaixo de tal, por exemplo, enfim, eu repito, sou jurista, mas aqui tem que ser um jurista com economista ou especialista em segurança social, mas quando houver limites menos, o valor, isso pode ser fixado anualmente, pode ser fixado em termos gerais, enfim, acho que aí a forma concreta como se declina a medida pode variar, mas o objetivo da medida é este. Eu acho que, dando o salto para a função pública e para a valorização dos trabalhadores da administração pública, no que diz respeito à valorização, ainda está, como dizia há pouco, utilizando a sua expressão, um pouco densificado no programa eleitoral. O PS diz que tem 1.600 milhões de euros de impacto nesta área, incluindo alterações que venham a negociar com carreiras específicas. Este valor de subida até ao final da legislatura, comparando com o que tivemos nos anos mais recentes, não é uma evolução de despesa com pessoal por aí além. Mais de 2.000 milhões que foi no passado. O que é que exatamente o PS propõe para os trabalhadores do Estado? Perdão, ora bem, em primeiro lugar, é normal que esta evolução, nós temos que somar o que vai ser feito ao que já foi feito. E nós, sobretudo nos últimos 2 anos, e estou à vontade porque quando já não era ministra desta tutela, tivemos uma revisão da tabela remuneratória única, dos valores de entrada nos técnicos superiores da carreira especial, que era uma das áreas absolutamente fundamentais. Tivemos mexidas importantes no CIADAP que permitem uma progressão mais rápida das carreiras especiais, gerais da administração pública, o que também era absolutamente fundamental. Tivemos aceleradores de carreira, quer nas carreiras gerais, né, quer na carreira dos professores. Tudo isto somado, uma nova carreira nos enfermeiros, tudo isto somado, obviamente, é algo que vai
tendo sido aprovado ao longo destes 2 últimos anos, vai criar pressão e, portanto, no sentido positivo, vai criar pressão sobre o orçamento, mas também vai ter os seus efeitos positivos, vão-se começar a sentir. Em cima disso, os tais 1.600 milhões já vão permitir ir em cima disso, portanto, e daí esse valor. Esse valor tem a ver com várias coisas que estão de certa forma espalhadas pelo programa, porque tem muito a ver também com áreas específicas. Por exemplo, só para explicar um pouco a organização interna do programa, quando nós falamos em valorizar as profissões da saúde, naturalmente isso é a administração pública, mas está tratado a propósito do SNS. E começando por aqui, valorizar as profissões da saúde, há uma referência específica aos enfermeiros para voltar a equiparar a sua carreira, voltar a manter a diferenciação na sua carreira relativamente aos técnicos superiores. É falado também a questão dos incentivos, por exemplo, a quem vá para sítios de maior pressão ou de baixa densidade, não é exatamente esta a expressão que está, sim, mas é os territórios que têm mais necessidade. No caso, por exemplo, dos professores, além da recuperação de tempo de serviço faseada e negociada, está prevista uma revisão que ponha mais salários mais altos nos escalões de entrada, como forma de atrair jovens professores, enfim, de atrair pessoas, jovens ou não, para entrar nesta carreira, uma vez que temos neste momento falta de professores. Portanto, são um conjunto grande de medidas que em cima das que já foram tomadas ao longo destes, sobretudo no último ano, e que terão o seu efeito designadamente a partir de 2024, farão com que isto é muito importante, com que um ciclo longo de perda de poder de compra, sobretudo também por causa da inflação enorme que houve, lá está, por causa da Ucrânia, etc., mas que um ciclo de alguma perda de poder de compra dos trabalhadores do Estado seja invertido. Os trabalhadores do Estado não só são trabalhadores que têm direito a um crescimento salarial semelhante ao dos outros, e no privado esse crescimento foi maior, como não podemos esquecer que os trabalhadores do Estado são fundamentais a que os serviços públicos funcionem bem. E depois há outras carreiras que até pelo número de pessoas que envolvem têm menos peso no orçamento imediático, mas que eu faço muita questão de referir aqui, como por exemplo os oficiais de justiça ou os trabalhadores dos registros, que são pessoas fundamentais também ao funcionamento da máquina administrativa e que, repito, por serem menos, não têm tanta pressão orçamental e mediática, mas que vamos seguramente resolver muito rapidamente assim que formos governo. Mas relativamente às atualizações transversais para a função pública, não é possível garantir que estas vão acompanhar a inflação? Vamos ver, lá está, voltamos aos eventuais cenários de incerteza. O nosso objetivo é que os trabalhadores do Estado não só não percam poder de compra, como vão ganhando sempre e gradualmente cada vez mais poder de compra. Naturalmente isso implica cobrir a inflação. Agora, naturalmente, se de repente amanhã tivermos uma situação descontrolada na Europa, sei lá, na sequência das eleições americanas, não sei, tudo é possível, naturalmente que não nos podemos, que temos que ser cautelosos, como aliás desde o início estamos a ver que fomos, mas a ideia é sempre naturalmente ir aumentando o poder de compra dos trabalhadores do Estado. Do Estado, em sentido amplo, Estado, administração pública. Administração pública, sim. O PS diz que garante que não haverá compressão com as subidas do salário mínimo na administração pública. E como é que faz isto? Como é que consegue evitar este ajuntamento, digamos assim? O salário mínimo, enfim, obviamente sabem isto, mas enfim, em geral, o salário mínimo entre 2015 e 2023 cresceu 62%, não é? De 505 euros para 820 euros. Isto porque o nosso salário mínimo de facto partia de uma base muito, muito baixa e portanto era preciso que ele crescesse a um ritmo muito superior àquele que cresceram no passado recente os outros salários. Por de facto passava de uma base muito baixa. Isso fez com que designadamente ao nível dos trabalhadores do Estado, mas não só, algumas posições de entrada na tabela remuneratória única, designadamente assistente operacional, mas até, salvo erro, uma de assistente técnico, tenham sido, perdoem-me a expressão, comidas pelo esse aumento do salário mínimo. Felizmente conseguimos esse aumento e temos um compromisso de continuar esse aumento, pelo menos, sublinho aqui, pelo menos até 1.000 euros no decurso da legislatura, mas verdadeiramente tentando acelerar. Agora há um grande desafio,
que já vem de trás, o acordo de rendimentos foi nessa linha. Eu queria também dizer que, apesar de tudo, o salário médio cresceu 34%, estou a falar de privado e de público, eventualmente em percentagens diferentes, 34%. É óbvio que se um cresceu 62% e o outro 34%, significa que um se aproximou do outro, mas aquilo que nós temos que fazer exatamente, e voltando à ideia da visão estratégica para a economia, o que temos que fazer é de facto que a economia promova melhores salários. E também, ao nível da administração pública, que o Estado possa ir ao encontro de alguma valorização remuneratória dos seus trabalhadores, por via que esta diferença entre o salário, entre o crescimento dos... É que às vezes até já fizeram um polígrafo com uma afirmação minha, em que eu digo os salários médios não estagnaram, os salários médios aumentaram, e como sabem foi dado como verdadeiro, porque é verdade, não aumentaram, foi na mesma proporção do salário mínimo. O salário mínimo precisou deste choque positivo, e agora vamos tentar manter, vamos tentar que, quer por via do crescimento da economia, quer por via também da forma como o Estado encara os seus trabalhadores, o salário médio cresça também mais aceleradamente. Mas para fazer subir o salário médio, também é muito determinante aquilo que acontece na função pública, tem um peso muito grande nos salários em Portugal. Vai ser preciso aumentar um bocadinho aqui o ritmo da evolução salarial na função pública? Nós temos um compromisso de valorização de carreiras e de condições de trabalho, o que inclui salários, em muitas carreiras. Já falei dos profissionais de saúde, já falei dos professores, já falei dos oficiais de justiça, já falei de outros trabalhadores de registros e notariado, e portanto essa valorização passará por isso mesmo, por uma visão de enfim, reforço dos salários nessas áreas, eventualmente noutras. Vou fazer este disclaimer, alguém me estava a dizer, não falou desta, portanto essas não, estou apenas aqui a dar exemplificativamente aquelas que claramente todos detectamos que precisam desse reforço. Portanto a minha resposta é, tentaremos, passo as incertezas, passo os contextos, que os trabalhadores da administração pública acompanhem o ritmo de crescimento que o setor privado tem tido. E aqui sublinho muito isto, às vezes é dito que o Partido Socialista está sempre a falar para a administração pública e que a administração pública é mais... Não, aqui trata-se de garantir que a administração pública mantém um poder de compra e acompanha esses salários, até pela função da alavancagem, que enfim, a expressão não é da Maria, mas que eu penso que de alavancar o resto dos salários que a própria administração pública tem. Portanto, essa é a nossa visão, e dentro deste cenário macroeconómico isso será possível. Passando para outro tema, que é a habitação. O PS, a promessa é de reforçar o parque público para os 5%. Estamos atualmente próximos dos 2%. Somos dos que têm um parque habitacional público mais baixo na OCDE. Como é que se chega lá? Não se chegou até agora, como é que chegamos lá? Esse é um grande desafio do próximo governo e do país. Nós chegamos, se calhar, um bocadinho tarde, nós país, um bocadinho tarde à questão da habitação. Sempre foi vista em Portugal como uma questão que o mercado resolveria. Através da lei normal da procura e da oferta. Ora, o mercado não resolve sozinho esta questão, porque temos um mercado especulativo muito grande, porque temos em certas zonas do país, sobretudo, preços quer de rendas, quer de valor de casas, que obviamente não são compatíveis com os salários e com os rendimentos dos portugueses, dos cidadãos, e portanto é preciso haver aqui uma intervenção do Estado. A habitação é também ela um serviço público e é um elemento fundamental do Estado Social. E isso faz-se por 3 vias. Ou melhor, por 2 vias, oferta e procura, e dentro da oferta, quer através da construção de mais habitação pública. Há muita habitação em construção. É morosa, obviamente, é preciso construir, não é como adquirir um serviço ou adquirir um bem, não é? É uma construção, mas isso está já a acontecer e o que vamos tentar fazer é que seja intensificado, por um lado. Do lado da procura, temos aqui várias medidas que provavelmente me irão perguntar, não me quero antecipar, mas no fundo quer seja em termos de apoio à renda e a fornecer rendas acessíveis ou apoio ao pagamento de rendas,
quer através também de uma medida que está pensada para a aquisição, porque enfim, em Portugal há um nível enorme, uma percentagem enorme de pessoas que prefere a aquisição em detrimento do arrendamento, o que é uma realidade um bocadinho diferente da maior parte dos outros países europeus, onde há uma maior percentagem de arrendamento. Temos a figura da garantia, portanto, quer do lado da oferta, quer do lado da procura, o Estado tem um papel a desempenhar, sem prejuízo naturalmente do funcionamento do mercado. Olhando exatamente para essa medida da garantia pública à compra de habitação de primeira habitação, por quem tem menos de 40 anos, o secretário-geral do PS disse que é uma medida que ainda vai ser modulada, mas gostaríamos de perceber para que objetivos. O que é que se pretende aqui? É reduzir a taxa de esforço do beneficiário da medida? É apoiá-lo na entrada? A medida está formulada em termos relativamente genéricos, como, enfim, num programa eleitoral, penso. Eu, aliás, perdoem-me este pequeno parênteses, e que obviamente me vai ficar mal por ter sido coordenadora deste programa, mas eu acho que o programa até é bastante propositivo, no sentido em que tem alguma concretização, até comparativamente, repito, isto é ser juiz em causa própria, portanto não me fica bem, mas acho que até tem algum grau de detalhe. No entanto, aqui o que está previsto é, o que se visa é isto, tendo nós como pressuposto, é assim em Portugal, que a aquisição de casa própria é aquilo que em regra os portugueses preferem em detrimento da renda, ainda é, isto pode vir a mudar, mas do arrendamento, neste momento ainda é. Uma das coisas que mais vezes nos era, e nós fizemos uma ampla reuniões desconcentradas e recebemos muitas sugestões para o programa, e uma das coisas que sistematicamente era dita é a aquisição da primeira casa por jovens aqui em sentido amplo, por jovens, é um grande problema, porque não têm o dinheiro da entrada, porque os juros são elevados, enfim, há ali um primeiro momento inicial onde muitas vezes os jovens estão dependentes da ajuda que os pais podem dar, e isso não é justo. E, portanto, a ideia foi, ao dar esta garantia, que pode ser, que não está aqui dito que é total, e portanto tem que ser trabalhada, também exigirá naturalmente outro tipo de pormenorização, como a taxa de esforço que a pessoa pode ter, pode apresentar, o valor da casa que se propõe comprar. Tudo isso terá que ser, obviamente, trabalhado, mas a ideia é exatamente permitir que as pessoas que de outra forma poderiam não conseguir comprar casa, o consigam comprar. E também achando que, havendo uma garantia bancária, isso poderá ter, uma garantia pública, nos casos em que ela ocorra, dentro das condições que vão ser definidas e que terão que ser, obviamente, criteriosas, é também que isso tenha um efeito, por exemplo, sobre o spread que é aplicado. Mas nas suas consequências e no tipo de apoio que se dá é bastante diferente quando se procura prestar uma garantia que permite que as taxas de esforço subam um bocadinho ou que o capital inicial seja menor. Isso vai significar coisas diferentes para os próprios beneficiários, não é? Portanto, a pergunta ia um bocadinho no sentido de perceber o que é que se pretende. O que se pretende, exatamente, é que o acesso à compra da primeira habitação, designadamente por jovens em sentido amplo, até aos 40 anos, que a compra seja facilitada e que o acesso ao crédito acabe, de certa forma, por ser também ele mais fácil e, eventualmente, menos oneroso. Como garantindo que o Estado, ou fazendo com que o Estado atue nesta forma através de uma garantia, por forma a que todas as condições desse crédito e a capacidade que a pessoa tem de dar a entrada sejam mais facilitadas. Agora, eu não consigo detalhar mais em concreto, temos que ver isto até com os parceiros do setor, com o setor bancário, etc., para perceber como é que isto deve ser modulado em concreto, mas o objetivo é este. Mas não temo que haja uma distorção do mercado, com muita procura e pouca oferta? Eu não estou certa. Acabem por subir. Eu não estou absolutamente certa, embora não seja uma especialista, de que haja propriamente um problema de oferta.
Eu acho que é preciso garantir ou tentar que as casas que se compram sejam efetivamente para a habitação, e esta medida também vai ter esse efeito. Uma das coisas que faz subir o preço das casas muitas vezes, como todos sabemos, é o facto de haver muita aquisição de casas, de imóveis, para outros fins que são legítimos, especulativos, etc., são legítimos, mas que não podem pôr a causa um direito fundamental, constitucionalmente consagrado, que é o direito à habitação. E portanto, se nós tivermos mais gente a comprar casa para habitar e menos gente a comprar casa para especular, isso já é uma enorme vitória. E terá, curiosamente, um efeito positivo sobre o mercado, porque quem compra para especular a seguir vende mais caro. Passando a outro tema que também tem dominado os últimos meses, a saúde. Há várias reformas em curso. O PS já disse que quer manter esta reforma do diretor executivo, sim, do SNS. Um dos problemas é de facto a atratividade para os profissionais de saúde, nomeadamente os médicos. O que é que se pode fazer com este mecanismo de dedicação plena? É um mecanismo que tem gerado alguma apreensão por parte da classe. Bom, mas o mecanismo de dedicação plena, que já está em curso, outro dia era a notícia que já tinha tido, salvo erro, 2.000 adesões, o que é positivo, tendo em conta exatamente, enfim, alguma dúvida sobre que tinha sido colocada publicamente sobre o alcance do modelo. De facto, o que está aqui em causa é a necessidade de atrair e de fixar no SNS todos os profissionais de saúde das várias áreas, não apenas médicos, mas designadamente médicos, e há pouco falávamos da administração pública e é uma das áreas onde temos que valorizar. Já foi feito um acordo ainda pelo governo ainda em funções, um acordo que representa um aumento muito significativo do salário dos médicos e portanto terá que passar por aí, terá que passar por salários, por condições de trabalho, e terá também que passar pela continuação e reforço, diria eu, das próprias vagas nas faculdades de medicina. Eu, enfim, estudei isto em tempos, na verdade, nós hoje temos mais médicos a ser formados, felizmente, mas as pessoas que hoje são especialistas e que formam outros especialistas, são mais ou menos as pessoas da minha idade, ou seja, na casa dos 50 anos, licenciaram-se em medicina e fizeram a sua especialidade na década de 90, quando chegámos a formar este estonteante montante de 160 médicos em alguns anos. A meados de 90 estávamos a formar 160 médicos por ano. Naturalmente, 30 anos depois, temos um problema de falta de especialistas. Sem especialistas não se formam outros especialistas. E, portanto, isso vai tender a resolver-se com o facto de agora termos outro tipo de gestão das vagas em medicina e já, entretanto, foram criadas novas faculdades, mas a verdade é que até que isto, lá está, as coisas demoram e temos que ter capacidade de atrair os médicos para o SNS. E, claro, é a valorização das carreiras que responde a isso em grande parte. A ideia de os profissionais de saúde cumprirem um tempo mínimo no SNS, consta do programa enquanto possibilidade, cai se for afastada pelos mesmos profissionais, que fica... Ora bem, o que nós temos é, exatamente porque temos um problema de retenção de médicos no SNS e porque de facto a formação na especialidade, não estamos a falar em caso algum da licenciatura, a formação na especialidade é uma formação que é dada em exclusivo pelo SNS. É verdade que as pessoas enquanto lá estão naturalmente trabalham no SNS e recebem o seu salário, não é isso que eu estou a dizer, mas obviamente que nós colocamos aqui até apenas em termos de uma eventualidade e de uma possível avaliação que esperemos nós, com a valorização de que falámos, com a dedicação plena que está a correr razoavelmente bem, tendo em conta todas as dúvidas que havia sobre ela, que isso resolva o problema e que agora avaliaremos em negociação com os sindicatos. Reparem, não está, mais uma vez aqui, não está modulado, longe disso, está apenas é um daqueles em que está mesmo só a avaliar, ao contrário de outros em que, como eu há pouco dizia, somos mais assertivos. Aqui é dizer que, vamos imaginar, por exemplo, que aquilo que é proposto é que haja um incentivo e uma compensação muito significativa, por exemplo. E em termos voluntários, quem quiser, imagine-se, quem quiser incentivos durante a especialidade, incentivos financeiros, designadamente, desde que tenha esses incentivos e depois fica 2-3 anos.
Pode ser um modelo de adesão voluntária, quer dizer, está tudo aqui em aberto. Acho que houve um bocadinho, se me permitem, um bocadinho de exagero, mais até, a meu ver, por alguns partidos da oposição, do que propriamente pelos próprios médicos, na reação que houve a este, eu ia chamar de mecanismo, não é um mecanismo, é uma possibilidade de avaliação. Há imensas modulações possíveis e, repito, nenhumas delas estão aqui em mais avanço do que apenas avaliar com os representantes. Estamos mesmo a chegar ao fim representantes dos médicos. Estamos mesmo a chegar ao fim desta edição especial da Soma dos Dias do Jornal de Negócios. Hoje convidámos Alexandra Leitão, coordenadora do programa eleitoral do Partido Socialista. Estamos a entrar na fase, este podcast está a ser gravado antes da campanha eleitoral oficial começar, o período oficial, que decorre 2 semanas antes das eleições de 10 de março. Alexandra Leitão, será uma campanha que o PS quererá esclarecedora, suponho, mas que acredita que esta campanha poderá convencer a população que ainda não está, poderá ser definidora daquilo que teremos nos resultados do dia 10? As sondagens, como é jargão, valem o que valem. As sondagens têm-nos indicado que há muitos indecisos, não é? E eu acho que, independentemente da credibilidade das sondagens para outras coisas, acho que relativamente ao número de indecisos, provavelmente é assim. Ora, esses indecisos hão de ter que se decidir em algum momento, seja qual for a decisão que tomem. Eu acho que a campanha naturalmente contribuirá e será bom que contribua para isso. Acho que os debates já contribuíram, acho que tudo isto que tem sido feito nesta fase, chamemos-lhe pré-campanha, deve contribuir para isso, e acho que a campanha também o fará. O terreno, como se costuma dizer, não é? Enfim, a presença junto às populações, os esclarecimentos junto às populações, os próprios comícios, enfim, tudo isso tem exatamente esse efeito, e eu, como disse o Paulo, só posso desejar que seja esclarecedor, que os indecisos se decidam, e naturalmente, sendo eu a candidata do Partido Socialista, que se decidam no sentido do Partido Socialista, claro. Onde é que o PSD quer ir? Onde é que o PS, aliás, peço desculpa, quer ir ainda buscar esses indecisos? Qual é a frente de ataque, chamemos-lhe assim? Não, o PS é um partido de centro-esquerda e, portanto, foi aí que sempre se posicionou, na social-democracia, no socialismo democrático, e, portanto, é normal que o seu espectro de votantes, de eleitores, sejam pessoas que apanham todo o centro e uma parte da esquerda. Eu pelo menos vejo assim, não quero ser, não enjeito votos de lado nenhum, como é evidente, não é isso que está em causa, mas fez-me uma pergunta. Portanto, a nossa posição, a nossa visão é do socialismo democrático, daí que acreditemos na economia de mercado e também no Estado Social, e que eles são compatíveis, e que há um papel do Estado na economia, e que há um papel do Estado como prestador, porque isso é típico da social-democracia, e portanto eu acredito que essa também, e devo dizer, eu acredito que este é o modelo em que a grande maioria dos portugueses se revêem. Os portugueses não são, acho eu, enfim, quem sou eu para falar para os portugueses, não estou a falar para eles, estou a dar a minha opinião, não se revêem numa solução em que deixe de haver SNS, em que deixe de haver escola pública, em que tudo seja regulado em sede seja privatizado através de cheques ou de vouchers. Não creio que seja essa a visão dos portugueses para o seu país. Ok. Muito obrigado, Alexandra Leitão, coordenadora do programa eleitoral do Partido Socialista, convidada deste especial da Soma dos Dias, que 2 edições, 2 episódios dedicados especificamente às eleições legislativas de 10 de março.